Obrigado, Luiz Felipe Leprevot, e obrigado a todos vocês que estão conosco aqui nesta manhã gris tão bonita, no evento de encerramento dessa festa, né? Uma festa, temos que lembrar, a Festa Literária da Biblioteca, a Flibi, a Sexta Flibi. Então, obrigado de coração a todos que estão aqui conosco, quem está nos vendo na posteridade, aí, estamos sendo filmados, né? E hoje é um dia muito especial, a gente está reunido aqui porque Cristóvão Teza fez 70 anos. Isso é muito bom. E eu estava pensando, assim, em geral, os curadores desses eventos literários, as mesas todas têm um nome, assim, que são uma grande sacada sobre alguma grande ruptura literária, algum movimento que está acontecendo num lugar remoto, uma sacada espertíssima, assim, que servem, como, além do nome, como mote da conversa. Mas, para esse momento final da Flibi, só precisou de uma efeméride, né, de um dado, de um acontecimento histórico, que é o aniversário de 70 anos do Cristóvão Teza, que mostra, de per si, serve para demonstrar a importância inspiradora do nosso convidado, um dos maiores escritores de ficção em língua portuguesa, sem dúvida, que segue em plena e profícua atividade, tanto que produziu e publicou alguns de seus melhores livros nos últimos 5 anos. E eu me alegro de ver todos vocês aqui na plateia, e espero que, no final, na hora oportuna, vocês também participem com perguntas e considerações que vão tornar esse nosso papo excelente. Vai ser muito bom falar de literatura e falar da literatura do grande autor. Então, eu chamo ao palco o grande Cristóvão Teza. Eu estava disfarçando minha idade todo esse tempo, assim, que é bem quietinho, mas ela tem essa 70. 70 é uma idade linda, né? Uma coisa... Está saindo melhor que a encomenda. Eu achava que ia ser pior, mas não. Bom, um dos grandes clichês dos eventos literários é o apresentador dizer que o convidado dispensa apresentações e, a partir de então, começar a apresentar a biografia dele, que é exatamente o que eu vou fazer agora, né? Cristóvão Teza nasceu em Lages, Santa Catarina, uma cidade ao sul de Santa Catarina, muito fria, que já deu um presidente da República e um grande escritor, no ano da graça de 1952, né? Portanto, ele tem 70 anos de verdade. Mudou-se para Curitiba aos 11, e aqui ele tomou contato com a arte na adolescência já, frequentando a biblioteca pública, como ele estava contando para a gente agora, e também na muito interessante cena do Teatro Amador da cidade, nos anos 60, que é uma cena que eu acho que está merecendo um filme, um roteiro de um filme, porque foi uma coisa realmente efervescente e diferente, assim, que tem desdobramentos até hoje, mas estou devaneando aqui, né? Em meados dos anos 80, me corrija se estiver errado, professor, o Cristóvão voltou para Santa Catarina para iniciar sua carreira de professor universitário, e logo depois veio para Curitiba para dar sequência a ela, e a partir de 1986, na nossa querida Universidade Federal do Paraná, e onde ele foi professor por quase 2 décadas, um período bastante para formar algumas gerações de alunos, muitos dos quais estão aqui hoje, e alguns que atuam com destaque na literatura nacional, e a isso devem muito a influência e o exemplo do professor, né? Em 1988, Cristóvão Teza publica seu primeiro livro de ficção, Trapo, e depois disso nada mais seria como antes. De lá para cá foram mais de 25 romances, livros de conto, de crônicas, alguns, certamente, entre os maiores romances já escritos no país, como Um Erro Emocional, O Professor, O Filho Eterno, que conheceram, além do sucesso de público, o reconhecimento dos maiores prêmios literários possíveis para a ficção em língua portuguesa. Mas, mais do que isso, Cristóvão Teza construiu um projeto literário muito sólido, com uma voz narrativa e uma linguagem inimitável, que só os grandes escritores de altíssimo valor conseguem. E, como eu disse, nos últimos 5 anos, que parece que duraram séculos, né, o Teza passou a publicar os livros pela editora Todavia e lançou 3, com um intervalo de 2 anos entre cada um deles. Foi A Tirania do Amor, em 2018, Tensão Superficial do Tempo, e o mais recente, que está pingando o azeite, Beatriz e o Poeta. Então, feitas as apresentações, vamos dar tratos à bola. Professor, vamos lá.
Tem um improviso aqui que está... Vamos primeiro falar de 70 anos, né? Se você fosse uma obra de arte, já estaria em domínio público, né? Então, em função dessa questão geracional, eu fiquei pensando sobre isso, instigado pelo nosso curador, o Yuri Alhanach, que você passou por todos os momentos possíveis que um aspirante a escritor, nascido em 52, ou seja, formado ali na contracultura, no final dos anos 60, era um jovem aspirante a escritor, você passou por todos os momentos possíveis, né? Dos textos mimeografados, livro do autor, até as grandes editoras e os prêmios internacionais. Então, acho que olhar a tua trajetória é mais ou menos acompanhar o processo de profissionalização da literatura no Brasil. Dá para dizer isso, pessoal? Bom dia a todos. Depois dessa apresentação do Sandro, tenho até medo de falar que vou estragar tudo, né? Não, de fato, eu fiz todo o serviço militar do escritor, né? Pensar assim, e a minha vida mesmo, os meus 70 anos, pensando que eu me lembro da casa com um fogão a lenha, eu me lembro criança chegar a primeira geladeira em casa, ou seja, eu venho do século XIX, e estou no século XXI, né? Desse processo que também é uma história do Brasil, quer dizer, um país que era predominantemente rural nos anos 50, e hoje é predominantemente urbano, quer dizer, houve transformações muito rápidas, violentas, estruturais no país, de mudança de tudo, a coisa parece que não para, né? E eu fui acompanhando isso aí, biograficamente, pelo meu projeto de escritor, pelas circunstâncias, o que faz um escritor, né? Escritor, uma geografia, onde é que você nasce, qual é a língua que você fala, você já começa com uma língua periférica, o português, que é uma língua isolada, não tem a penetração nem de longe do que tem o inglês, por exemplo. Então, você já está isolado, mesmo na América Latina, né, comparativamente com o espanhol. No interior do país, uma zona semi-rural, quer dizer, que todo o interior do país, nos anos 50, estava entre a cidade e o campo. E aí fui passando por essas transformações ali, principalmente marcados, que marca o escritor naturalmente a pré-adolescência, adolescência, a passagem para a vida adulta. E isso aí coincidiu exatamente com uma mudança no Brasil muito violenta, que foi o golpe de 64, a ditadura, depois o sobregolpe de 68, que instituiu definitivamente. E ali eu tive 14, 15, 16 anos, passei nessa fase. E numa época que, mundialmente, era uma época de grandes transformações culturais, a época da contracultura, aquilo que o Hobsbawm fala da geração mais bem tratada do mundo, que foi a geração pós-Segunda Guerra, comparativamente, né? Os pais, os avós sofreram guerras, massacres, pobreza, miséria, e a geração pós-anos 50, houve no Ocidente um incrível embalo de prosperidade, né, via Estados Unidos, via que se refletiu em toda... E foi uma criação da classe média brasileira também. Se eu pensar a história da minha família, meu pai era um dos 12 irmãos de imigrantes italianos lá de Uruçanga. Ele foi praticamente o único que saiu de casa na época. Foi para o Exército com 17, 18 anos, para completar a alfabetização, e acabou se tornando advogado. Tinha sido carteiro em Lages, depois foi advogado, foi professor. E todos os filhos dele depois vieram para Curitiba se formaram na universidade. Quer dizer, houve uma ascensão criação de uma classe média que saiu do campo e foi para a cidade, e que, de certa forma, é o retrato do Brasil entre os anos 50 e os anos 70, 80, né? Porque essa virada que houve. Depois começa uma outra história adiante. Então, o escritor absorve tudo isso aí, o espaço. Aí, quando me perguntam, mas o que faz o escritor? Eu digo, olha, o que faz o escritor é a infelicidade, né? Pessoas felizes não escrevem, pessoas felizes vão para o cinema, namoram, não tem problemas em casa, ou se tem problemas, são problemas de fácil solução. Né? Planejam viagens. Quando você tem problemas que não tem solução, quando você tem problemas graves, você se isola num canto e começa a escrever para pegar aquele caos, aquele bombril na cabeça e transformar em palavras no papel, tentar botar ordem naquele galinheiro mental que é a vida da gente, né, o cotidiano e tal.
E aí você olhando de longe, eu vejo assim, tá, eu fiz aqui um painel sociopolítico da história do Brasil na época. Mas tem também o lado psicanalítico, o lado pessoal, quer dizer, com 7 anos, em 59, eu tinha 7 anos ainda, 6 para 7, meu pai morreu num acidente estúpido de lambreta, que era um sinal do tempo, né? Ele subiu na vida, comprou uma lambreta para ir de lambreta para, né, já aos 40 anos, então era deu com a cabeça no meio fio, naquele tempo ninguém usava capacete, não tinha segurança nenhuma e morreu. E isso aí mudou completamente a minha vida, quer dizer, mudou a vida da família. Minha mãe pegou os filhos e veio para Curitiba. Aliás, não foi com 11 anos, essa informação tem toda a parte, eu estava lembrando, a gente veio para cá em 61, o pai morreu em 59. Aos 9 anos. 60 eu fiz ainda o 3º ano primário em Lages, e 61 a gente veio em janeiro para cá, morava na Mateus Leme, e eu estudei naquele grupo escolar ali da Tiradentes. Primeiro era na esquina, onde tinha depois uma autoescola, mas depois aquele prédio novo, que fica bem na frente do passeio público ali, eu inaugurei aquilo ali, ele foi inaugurado em julho. E a primeira turma que teve lá, eu estava lá fazendo o 4º ano. E então começou a minha aventura curitibana, quer dizer, eu sou, obviamente, um curitibano, né? E toda a minha literatura está na cidade. Assim. Eu até digo mais curitibano que paranaense, porque o Paraná é uma coxa de retalhos culturais que são bastante diferentes, né? Ou seja, tem um lastro curitibano que é muito específico, assim, que não dá para misturar facilmente com a produção literária do norte do Paraná ou do oeste, quer dizer, você tem regiões distintas. Mas onde é que eu estava mesmo? Qual era a pergunta? Não, a pergunta era a transformação, inclusive, do mercado literário, né? Que foi passando, sim, foi se transformando e se profissionalizando, enquanto a tua carreira também foi ascendendo, né? Foi uma coisa paralela. Bom, falando nas primeiras produções, quer dizer, ali nos anos 60, eu comecei a falar do Hobsbawm, que ele dizia que essa geração mais bem tratada, que se eu comparar o que foi a minha infância ou dos meus irmãos com a que tinha sido dos meus pais, a gente estava muito melhor, teve muito mais condições, né? Tinha mais essa criação da classe média mudou. E o Hobsbawm dizia que essa geração que fez o É Proibido Proibir é a virada de maio de 68. Era uma geração urbana, intelectualizada, de uma classe média europeia, que resolveu virar, chutar o pau da barraca e dizer somos contra tudo, né? Essa contracultura que tem reflexo até hoje, quer dizer, era um processo de rebeldia antissistema. Vocês notem como a palavra sistema muda, né, de tempo. A tonalidade que você dá para a coisa. Havia esse impacto da Guerra Fria, quer dizer, essa polarização entre a utopia comunista, a partir da União Soviética, e o capitalismo representado nos Estados Unidos, quer dizer, era uma coisa muito marcante. O contraste de juventudes, porque um jovem lá na Tchecoslováquia da época, o sonho dele era ouvir um disco dos Beatles e comprar uma calça jeans, e o jovem, eventualmente, da América Latina, queria uma ditadura do proletariado para trazer a justiça sobre a terra. Ou seja, você vivia nesse fio da navalha, né? Eu lembro que eu gostava que na biblioteca eu vinha ler as aventuras do Tintim, eu era fascinado pelas aventuras do Tintim, mas depois, quando comecei a pensar politicamente, tinha meu irmão lá que era funcionário do Banco do Brasil, portanto, comunista na época, né? Fazendo greve contra a ditadura, etc. Eu disse assim, mas o Tintim era um reacionário imperialista? Ainda não se falava em cultura identitária, tal, mas você já percebia que eu ficava num conflito entre a qualidade do desenho, das histórias, e a ideologia que estava ali atrás, né? Você vivia essas ponderações. E tinha um meio termo, que era a contracultura, ali bem anos 60, mais comportamental, hippie. Aí uma certa corrente de valores orientais, por exemplo, a volta para o orientalismo, a época que os Beatles foram lá atrás de um guru na Índia, Maharishi, isso aí era uma coisa assim, que esse guru, inclusive, teve em Curitiba, eu lembro que ele passou por aqui, claro. Teve aqui, eu lembro que eu era amigo do Jamil Snege, que foi um dos mestres da Boca Maldita ali, o Marcelino, né? O Nego Pessoa, tal. Eu frequentava ali, era arroz de festa, era o guri, ficava ouvindo conversa ali no café, né?
E os anos 60 aqui em Curitiba, ali na Boca Maldita, tinha pelo menos uns 10 cinemas a 10 passos dali. Era o Ópera, o Arlequim, o Astro. Isso tudo desapareceu. Quer dizer, quando surgiu a cultura do shopping, isso aí desapareceu. Então, a minha formação intelectual se fez ouvindo a conversa dos mais velhos. Eu cheguei até a ouvir conversa do Dal Trevisan, que ele frequentava, o tempo que os bichos falavam, né? Ele frequentava ali, eu ficava ouvindo as conversas dele. Então, eu lembro que no meu livro, A Suavidade do Vento, eu coloco o meu personagem circulando ali na Boca Maldita e ouvindo uma frase do Dalton que eu coloquei, que obviamente eu não ouviu. Ele não vai lembrar disso aí, mas um comentário sobre um filme, né? Então ele ouve ali que do Matoso. Tá? Então foi uma coisa marcante, eram os mestres da tua província, né? Da tua cidade. E, claro, Curitiba era uma ilha. Você tinha uma centralização editorial total em São Paulo e Rio, com, eventualmente, Porto Alegre, que tinha a Editora Globo, e alguma coisa ainda da Bahia ou de Recife, mas, realmente, se você não aparecesse em São Paulo e Rio, você não existia. Era a edição do autor, aquilo era de uma forma isolada mesmo, você via um tipo de isolamento, né? As pessoas até faziam um certo orgulho da própria independência. O Jamil, por exemplo, nunca quis publicar em editora grande. Ele tinha literatura para isso, era muito fácil para ele. Ele sempre queria ter o controle total da edição, da capa, a escolha da fonte, a edição, ele mesmo praticamente vender. Ou seja, era um tipo de comportamento. Tinha muito de anos 60 nisso aí, nessa atitude. De você, entre aspas, não entrar no sistema, ou de você manter uma autonomia intelectual, assim, o que era uma coisa meio infantil, mas isso dizendo agora. Não vender a sua arte. Exatamente. Na época era uma outra história, né? E eu comecei, minha primeira atividade cultural foi ser iluminador numa peça da Denise Stoklos, ainda no Teatro de Bolso, ali na Praça do Barbosa, que era um teatro belíssimo. Foi uma pena ter demolido aquele teatro, que era uma joia, assim, um brinco. E aquelas peças alternativas. Isso foi em acho que dezembro de 67 ou 68. Né? E ali eu já estava com um projeto de escritor, que era mais ou menos uma confusão de coisa assim. Escritor é ser um artista, alguém que está fora do sistema, um alternativo. Tanto que eu acabei o segundo grau, não quis ir para a universidade, né, porque eu achava que a universidade ia me destruir como escritor. Eu sempre acho que eu tinha alguma razão nisso. A universidade ia contaminar. Então, era uma coisa assim, era uma coisa engraçada essa geração, porque ela teve 1000 defeitos, muitas miopias e percepção de coisas, mas tinha uma qualidade de caráter, de natureza, assim, do espírito do tempo, que ela não era cínica. As pessoas acreditavam profundamente naqueles projetos. Isso, às vezes, pode ser até suicida. Pode ser coisas que destroem as pessoas. Né? Mas era uma coisa de se jogar meio de cabeça. Então, eu simplesmente não fui fazer vestibular. Não, que estava numa comunidade de teatro, junto com o Wilson Riuapa, que era o guru. Todo mundo tinha um guru naquele tempo. Né? Eu passei do guru, o primeiro guru era o Jamil Sdege, ali na Boca Maldita, e eu conheci o Riuapa, o Sdege até escreveu sobre isso aí, né? Brincando que ele estava me entregando a cabeça a cabeça de João Batista para o Wilson Riuapa, tal. E, claro, dá para fazer uma psicanálise aí. O guri sem pai, você está atrás de referências culturais. Era um tempo que você buscava referências culturais, e o que tinha era isso, era aqui, o Riuapa, o Jamil, né, com 15, 16 anos. E eu nunca fui um escritor precoce. Eu lembro que... Bom, falar do exame da admissão, né? Isso eu acho assim, eu sempre gosto de botar isso na minha biografia. Eu acabei aqui 4º ano ali no grupo escolar Tiradentes, na frente ali do passeio público, e aí tinha que ir fazer o exame de admissão. Quem é mais novo não sabe o que era isso. O exame de admissão era uma das coisas mais cruéis que tinha na educação brasileira, que a criança chegava no 4º ano e tinha que fazer um exame, um vestibular realmente, para ir para o ginásio, na escola pública e na outra. Ou seja, era o primeiro grande ceifador social do país, porque a criança era reprovada ali e parou de estudar, ia literalmente plantar batata. Já não tinha mais, acabava ali a carreira intelectual. Né?
Era uma maneira, um filtro social. E o Colégio Estadual do Paraná era fantástico, era um espaço maravilhoso, né? E claro que a minha mãe, dando aula lá no Prieto, aquele grupo escolar lá, uma professora normalista com 4 filhos pequenos, não tinha condições de pagar a escola nem nada, a gente tinha que ser na marra, passar lá, né? E eu fui fazer meu exame, primeira prova, redação, eliminatória. Aí, uma semana depois, fui ver o resultado e o meu nome não estava lá, né? Eu levei pau. O grande escritor é reprovado em redação. Fiquei rodando pela cidade de medo de chegar em casa, porque ia levar os cascudos, né? Que não estudou, não passou. Porque... Mas ficou um trauma disso? Não, ficou um trauma, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida. Eu disse, vou ter que parar, tal. Mas claro que é o tal capital cultural. Como a minha mãe é professora, tia tal, ela disse, não, você vai... Foi para o 5º ano. Aí eu fui para aquele refúgio dos vagabundos ali no Zacarias. Tinha a turma do 5º ano, né? Era a aula, começava às 10h30 da manhã até às 2 da tarde. Ali, o horário do meio, né? E só tinha aqueles barbados, repetentes, os que sentam na última fila, aquela coisa assim. Todo mundo fumava. Exatamente. Então, eu estudei ali no Zacarias, e eu lembro que eu pegava aquele ônibus de Higienópolis, ia até a praça, tal, e ali eu comecei a ler, realmente. Foi um momento que eu peguei a literatura assim pela a escrita e ler e escrever começou a ser importante, primeiro como eu tinha que passar num exame lá, né? E depois pela pressão familiar. Eu chegava em casa às 2 horas, tinha que lavar a louça ainda, então estava todo empilhado lá do almoço. Então era aquele sistema anos 50, né, de educação de cascudo assim. E bom, nesse momento também tinha um outro imaginário. O sonho de todo adolescente era sair de casa. Ou seja, hoje não. Adolescente hoje quer ficar até 50 anos em casa. Ninguém quer sair, né? Naquele tempo você tinha que sair, tinha que... E, claro, aí juntando todo esse caldeirão social, político, a situação política, o ambiente, as leituras, primeiras leituras, Monteiro Lobato, que eu lia, etc. Aí eu acabei juntando com a comunidade do Rio Apa. Eu vivia lá em Antonina, ele tinha lá no Centro Capela de Artes Populares, começou em 68. Eu estava ainda no estadual, né? Eu ia para lá, eu voltava. Era colega do Ariel Coelho, grande ator, já falecido, e o Ariel Coelho foi o meu amigo do colégio estadual. Eu estudei com ele no estadual, e ele que me levou lá para as peças do Ari Para-Raio. Então, eu ia lá, eu trabalhava como iluminador, eu ficava ali arroz de trabalhar no fundo e fui absorvendo aquilo lá como projeto literário. E teve um momento que o sonho acabou, né? Foram ali 68, eu fiquei até 77. 74 eu consegui uma passagem de ida para Portugal, que tinha aquele convênio luso-brasileira, numa das piores épocas da ditadura brasileira, quer dizer, estava acabando o período, entrando no período Geisel. E esse convênio luso-brasileiro dava uma matrícula em Coimbra, lá. Coimbra, Porto ou Lisboa. Eu peguei para Coimbra, mas não era uma bolsa, não tinha bolsa, não tinha nada, você tinha uma matrícula lá. E eu tinha me inscrito em 73, 74, aquele ritmo burocrático foi aprovado, aí eu fui em dezembro para lá. Para vocês verem como os tempos eram inocentes, desembarquei lá com $200 no bolso e só com a passagem de ida. Então, era assim, programa de mochileiro, era um negócio para você se virar, né? E fui para Coimbra, consegui lá ficar numa pensão baratinha, lá praticamente de graça, de uma confissão luterana, etc. Era tão revoltado que, a hora de preencher o negócio lá, qual era a religião, eu botei assim, ateu. E eles me deixaram lá, acho que para converter. Ou seja, mais um ateuzinho que chegou aqui, né? Inteligência emocional zero, assim, né? Você parece que trabalhava contra você mesmo. Os caras não te davam um lugar de graça para você morar, você vai lá e diz que é ateu. Isso é anos 60. Assim, e aí eu fiquei lá e rodei, fui para a Alemanha, lavei prato, ganhei dinheiro, tal. Fiquei 1 ano e 2 meses, né? E foi o ano da Revolução dos Cravos. Sim. Então, a universidade fechou, porque foi aquele expurgo da época do salazarismo. E o que eu achei ótimo, porque daí eu pude viajar, fazer outras coisas, né? E quando eu voltei ainda lá para o Rio Apa,
o teatro. Para o teatro, mas aí o sonho acabou, como dizia o John Lennon, né? Uma hora o sonho acabou. Né? E fiz um curso de relojaria, comecei a consertar relógio, abri uma relojaria em Antonina. Foi minha última pequena utopia, assim, né? A relojaria chamava-se 5 em ponto. Era uma por causa do verso do Garcia Lorca, 5 em ponto da tarde, que era a hora que eu fechava o botequinho, um balcãozinho, consertava relógio S-Clock. E claro que Antonina tinha o quê? Uns 50 relógios S-Clock, eu consertei todos. Aqueles que botavam em cima de geladeira, assim. E no momento que começava a desaparecer relógio mecânico também, que hoje praticamente não existe, mas é tudo... Passou a ser digital. Tudo digital, tudo com pilha, tudo, né? Não tem, o sistema é outro. Então, aí o sonho acabou, aí eu casei, me apaixonei, né, pela Beth, com quem eu vivo até hoje. E aí fui para o Acre, né? Eu lembro que o meu irmão estava morando no Acre, tinha um vestibular lá, com 25 anos eu fiz o vestibular para letras lá no Acre. E aí, já casado, tinha só o 2º grau, eu trabalhando de datilógrafo, então era um retardado total, assim. E aí não aguentei o que era a Amazônia lá dos anos 70, 77, isso, né? Eu voltei. Aí eu disse, olha, eu tenho um projeto literário, então não quero ser desbravador de nada, não era a minha área, assim. E aí eu voltei, vim aqui para a Federal, e aí tive que fazer praticamente o curso inteiro de novo, fiz aqui, acabei letras, e aí começou uma carreira acadêmica, né? Tem uma história que é uma outra história. Bom, essa é a sua vida, né? Uma coisa sensacional. A gente falou aqui do muito local, teu início na literatura aqui. Vamos tentar posicionar você aí, com esse momento da tua vida na literatura nacional, assim. Eu e o Yuri, inclusive, estávamos conversando sobre... Você faz parte de uma geração de escritores não muito numerosa e muito heterogênea, assim, né? A gente estava lembrando alguns nomes, o Milton Ratum, Paulo Lins, um pessoal um pouquinho mais novo, Luiz Rufato, Rubens Paiva, né? E como é que você pensa, você se vê parte de uma geração, que espaço que você ocupa nessa geração de escritores brasileiros? É engraçado, eu sou da geração do Milton Atum. Milton Atum, eu nasci em 21 de agosto de 52, ele nasceu, se não me engano, em 19 de agosto de 52, né? Uma vez eu até brinquei com ele. Ele disse, não, mas eu sou mais velho que você. Que ele é de Manaus, né? Que é um romancista também, tem uma mesma pegada, assim, digamos. A gente lê os mesmos livros e tal. Na área da poesia, o Paulo Henriques Brito, também é de 52, o de 51, é um tipo de geração, assim, com... É interessante você ler esses autores, as referências parece que são quem leu as mesmas coisas no tempo, né? Eu passei esse tempo meu de marginal, entre aspas, aqui, até 77, até casar e vim para a universidade e começar uma carreira séria, acadêmica, aquele meu passado, o passado condena, como se diz, à margem. Ou seja, tinha uma espécie assim de estímulo à marginalidade, inclusive intelectual, era uma coisa meio irracional. Isso foi muito influência do projeto Rio Apiano, que era um projeto russoniano, né, o Rio Apa. As gerações mais novas não conhecem, mas o Wilson Ruapa era um líder, digamos, comunitário na época, com um grupo de teatro dele, juntava muita gente, todo mundo ia para Antonina, ele conseguia juntar 30, 40 atores assim no estalo de dedos, tal, ele tinha esse carisma de aglutinar os malucos. O pessoal, já os malucos, tudo quanto é maluco aparecia lá, tudo quanto é diferente e tal. E ele, de certa forma, realizava psicanaliticamente, eu fiquei analisando o meu caso, porque eram as duas coisas. Primeiro, a contestação ao sistema. Ele aparentemente estava fora do sistema. Não era bem assim, porque ele era procurador de Estado, ele tinha uma base de sobrevivência pessoal, mas ele usava para o bem, digamos assim. Ele botava toda a coisa dele no teatro, tal, botava no bolso. Era uma vida assim, bem despojada, sempre foi, né? Eu lembro que não tinha nem telefone na casa dele lá Bom, naquele tempo não era... E ele era, então, esse o antissistema, e, ao mesmo tempo, era um patriarca medieval. O Rio Apa era um cara, assim, de um reacionarismo, um conservadorismo atávico. Tinha teorias de buscar uma essência natural das coisas. Então, ele era um arquiconservador, de um lado...
e de outro lado, aquele antissistema, o cara inadaptado, né? E isso é muito também o espírito dos anos 60. Quer dizer, você tinha um discurso por baixo que era um discurso regressivo, no sentido de que a civilização é um erro, que as cidades vão destruir as pessoas, que nós precisamos voltar à essência, à origem. Dá para sentir assim o eco da ecologia, dos discursos modernos com relação à natureza. Isso aí, na verdade, foi um renascimento muito forte ali nos anos 60, né? A questão da natureza e tal. E uma desconfiança da vida racional. Eu lembro que tinha discussões grandes intelectuais que quando eu li a interpretação dos sonhos do Freud, eu achei que eu tinha descoberto a chave de interpretação da vida humana. E o Apple odiava, o Freud amava o Jung, né? O inconsciente coletivo, os misticismos, a coisa mística, um outro olhar sobre a subjetividade e tal. Então, eu vivi esse fio da navalha entre duas grandes influências, a da barbárie, digamos, entre aspas, assim, do culto do irracionalista, e um iluminismo, projetos iluministas que eram minhas leituras de infância. Monteiro Lobato, Júlio Verne, Conan Doyle, o Sherlock Holmes. Eu sempre dou o policial, o Sherlock Holmes, como exemplo iluminista, que é o sujeito que só pela inteligência e por alguns sinais descobre, interpreta o mundo e resolve problemas, né? Você não consegue resolver um crime com misticismo. Você tem que usar puramente dedução lógica. Só dedução lógica, a razão. Então, essa minha formação de infância entrou em choque com aquela influência emocional da nova geração. É uma coisa complicada, mas isso aí deve ter sido alguma... Isso bateu muito no que eu escrevi, certamente, de alguma forma. Né? O choque dessas placas exatamente. Subiu uma cordilheira. Como você resolveu esse conflito? A literatura é fantástica para isso, porque ela não trabalha propriamente com verdade, mas com pessoas que pensam sobre a verdade. Quer dizer, com pontos de vista distintos, né? Não é... Você escreve para investigar coisas que você não sabe ainda. Não é para dizer exatamente o que você já sabe. Esse é trabalho da não ficção. Né? César, eu vou fazer uma última pergunta sobre a idade. Prometo que paro de falar disso aí. Mas essa questão ela pode ser pensada também à luz de uma certa tradição. Eu estava pensando nisso. Veja, no século XIX, a grande literatura era russa e autores como Tolstói, por exemplo, quando veio a velhice o empurrou para Deus, para a espiritualidade. Bom, no século seguinte, quando a grande literatura era americana, na tradição do grande romance americano do século XX, Saul Bellow, Don DeLillo, que o Yuri gosta tanto, Philip Roth, a idade fez eles falar da mortalidade, mas sempre com aquela coisa americana macha, assim, de mortalidade, sim, mas com virilidade até o final, né? Uma coisa meio assim. Né? E no século XXI, dá para dizer que a melhor literatura é a que está vindo da franja aí, da periferia, né, onde nós estamos, no sul global, vamos dizer assim, né? Então a pergunta é essa, assim, com essa consciência de passagem do tempo, assim, para onde que vai essa literatura? Assim, o que um escritor latino-americano de 70 anos, que esse peso da consciência desse tempo faz com a tua literatura? Não, esse é um aspecto interessante. Você tem cada época, cada período, movimentos históricos tem um imaginário de representação do mundo e interpretação. Eu sou uma pessoa intelectual inteiramente formado por digamos, por raízes europeias, brancas, da cultura ocidental, greco-romana, tudo que veio da Europa, tudo foi o que fez a literatura ocidental dominante inteiramente dominante assim da Renascença até praticamente os nossos dias. Hoje nós vivemos uma virada identitária, aqui eu uso o termo sem nenhuma conotação ideológica. Identitário é o seguinte, a busca de identidades e também de pós-colonial, ou seja, é como se nós estivéssemos descobrindo num palimpsesto da documentação da nossa história, o circo de horrores que foi a criação da civilização ocidental, né, no povo africano, com os índios, com tudo. Isso é absolutamente inegável. Quer dizer, a civilização se fez sobre as ruínas dessas culturas autóctones que houve na África, etc. Isso realmente passou a ser uma urgência de tópico que colocou a literatura, a ideia de literatura como trabalho puramente individual, de criação do indivíduo, que é uma coisa do século XIX,
Lá você pega o Dostoiévski, ou mesmo no movimento existencialista sartreano, do Camus, etc. A própria construção do indivíduo moderno, contemporâneo, ela começa a entrar em choque, que você parece que tem valores mais altos, que são mais relevantes. Isso não é propriamente novo na literatura. Se a gente pensar, por exemplo, na grande história literária, a literatura romana tinha um grau de sofisticação praticamente moderno, contemporâneo. Você dá para ler trechos do Decameron do Petrônio como se fosse um livro escrito no ano passado, né? O célebre banquete que ele descreve, aquele capítulo do banquete, você vê ali um traço de sutilezas literárias e tratando de um homem absolutamente individual, autônomo, intelectualmente independente, que pensa sobre o que está em volta. Isso é um espírito que veio da Grécia, que Roma era um grande... o poder imperial foi uma coisa fantástica do ponto de vista de tudo, né? Eu sempre lembro aquele filme do Monty Python, da Vida de Brian. A Vida de Brian. Aquele movimento dos rebeldes da Palestina, e diz assim, o que os romanos trouxeram para nós lá? As estradas. As estradas. O aqueduto. Sim, as estradas. O que mais? Não, os aquedutos, a água vem até aqui. Sim, mas o que mais? Não, as escolas. As crianças aprendem. Sim, mas o que mais? Não. Então, você começa a ver assim, que realmente é um fato histórico irredimível. Ou seja, o Império Romano criou realmente a civilização moderna como a gente conhece. Quer dizer, todos esses... Agora, quando chega ali 300, 400 depois de Cristo, a literatura começa a entrar numa recessão que dura 1000 anos, praticamente. Tudo que se escreveu foi cartilhas religiosas, catecismos, representações da igreja, ou seja, era só pela beirada, ou pela margem, ou pelo circo popular, ou para coisa que sobreviveu, foi sobrevivendo um espírito de autonomia, porque esse espírito de autonomia não cai do nada, ele cai do imaginário social profundo, né? Ou seja, o homem urbano é um ser, o homem rural é outro, do ponto de vista de quadro mental. Então, toda a Europa se ruralizou, num certo sentido, ou seja, a cultura tipicamente urbana do homem romano, ela vai se esfarelando, ela vai desaparecer, só vai reaparecer depois por razões sociais, históricas, geográficas, etc., econômicas, né, ali na Renascença, a partir do século XIV e tal. Aí sim, você começa, no próprio nome Renascença é bastante feliz, você vai retomar e começa a renascer essa figura, ou se recriar essa figura da autônoma, né? O intelectual autônomo, alguém que pensa, a representação do Dom Quixote, por exemplo, uma cabeça absolutamente autônoma, né? Não está preocupado em fazer... aquilo é uma destruição de premissas, de interpretação do mundo do começo ao fim. Então, essa figura, eu não sei como é que está hoje. A gente está muito próximo para entender eu acho que há uma coisa, uma das pressões para essa mudança foi o relativismo, a ideia relativista, que foi uma coisa assim dos anos 80 e 90, de que você não precisa eixo de referência, de que a desconstrução do Derrida, aquela teoria de que todo texto é uma desconstrução, que você, na verdade, não tem... Você está sem escada, sem pincel, tudo depende de ponto de vista. Quando você quebra a referência hierárquica de interpretação dos fatos do mundo e perde eixo de referência, qualquer que seja, ou a razão, ou Deus, ou você tem que ter, ou a política, os sistemas de convivência entre contrários, você tem que ter eixos de referência sólidos. Quando isso aí se perde, aí você tem um caos de representação, né? Eu acho que tem uma passagem para isso aí, porque essa relativização ela acabou sendo uma coisa que virou contra si própria, né? Você abriu uma porteira, uma porteira de representação do mundo sem eixo de referência, que é a coisa mais chata. Eu não entrei nessa nos anos 80, que era moda, o chamado literatura pós-moderna. É aquilo que você escreve uma coisa e depois avisa para o leitor, que diz, olha, tudo que eu escrevi, isso aqui é bobagem, isso aqui não existe, é falso. É uma espécie de literatura, como se o leitor fosse idiota, você tivesse que explicar para ele que a literatura é uma convenção, quer dizer, tipo ideia só de gabinete, mesmo acadêmico, né?
Você tira todo o encantamento da fábula, todo o encantamento da representação dupla, das hipóteses de existência, para dizer que aquilo é apenas um jogo de palavras que não significa nada, etc. Esse pós-moderno. Eu namorei um pouquinho isso aí na Suavidade do Vento, tem uma estrutura que tem aquele lance assim, que, no fundo, todo o livro é uma representação de teatro, né? Mas eu nunca radicalizei nesse sentido. Mas era moda, foi uma moda e não sobrou nada disso aí. Vocês podem ver os nomes do pós-moderno daquilo lá, ficou tudo aquela coisa que foi devorado pelo próprio tempo, né? Então, são questões formais. Primeiro, escritor não pode correr atrás de moda. Você tem o projeto teu é pessoal. Você tem que tocar as suas próprias referências e ir até onde der a cabeça para ir se transformando. Eu sinto que fui me transformando ao longo da minha escrita, né? Eu fico pensando, às vezes você encontra um fantasma lá dos anos 70 que o cara não conseguiu sair de lá, né? O mundo inteiro mudou, mas você continua fixo aquelas obsessões originais. As coisas vão mudando, você tem que se transformar junto, de alguma forma, e ir acompanhando para dar conta do recado. Sabe que, durante essa conversa, eu vou ler algumas perguntas de amigos e parceiros do Cristóvão, que, quando souberam que eu ia conversar com ele, me mandaram pelo WhatsApp algumas perguntas. Essa ferramenta maravilhosa de democracia chamada WhatsApp, né? Então, a primeira delas é do nosso amigo, grande escritor e tradutor Caetano Galindo, que você, como professor experiente, sabe que essas perguntas aparentemente mais inocentes são as mais maliciosas, são as mais cheias de significados ocultos. E a pergunta dele é essa: para onde vai agora a ficção de Cristóvão Teza? O Caetano Galindo, Caetano é um gênio. Caetano é um dos meus orgulhos de ser amigo dele. Aliás, eu tenho orgulho porque eu fui um dos primeiros que comecei preciso dizer assim, a lançá-lo como tradutor. Na época eu tinha contatos lá. Eu fui o primeiro leitor do Ulisses dele, quando eu nem sonhava em fazer a tradução, ter esse projeto assim, dos primeiros, né? E é meu vizinho lá. Realmente é uma felicidade. Ele sempre me pergunta isso, para onde que vai isso aí? Ele perguntou no Tirania do Amor, depois no Breve Espaço, a Tensão Superficial do Tempo. Eu não sei. Eu estou com 2 projetos agora para janeiro. Eu sempre dou uma parada, lanço um livro para começar um livro novo. Um deles é, em princípio, de não ficção. Tem um fato curioso da minha vida, que também aos 70 tem essa vantagem, né? Eu sempre digo que a infelicidade produz literatura, mas a literatura produz felicidade. Eu acho que eu nunca fui tão feliz como nos últimos anos. Assim, que bom saber disso. Tá de bem comigo mesmo, assim, já não tenho problema. Um monte de coisa que me incomodava, já não me incomoda. Então, parece que dá uma limpeza na cabeça. Um projeto de não ficção, com uma coisa curiosa do meu pai. Eu tenho lá em casa mais de 20 livros de manuscritos, todas as cartas que ele escreveu desde que chegou no Exército em 1931, em Florianópolis. Saiu do mato e foi lá. Então, ele escrevia uma carta para o pai, ele fazia um rascunho, depois ele escrevia outra lá. E eu tenho essas cartas que vão até a semana que ele morreu, em 59. Tem até os telegramas que ele mandou quando eu nasci. Cristovinho nasceu. Então, está lá o dia, rascunho, corrigido, assim. Ele tinha a pachorra de escrever todas as cartas dele. Tem 4 livros que estão faltando, assim. Não. Eu começo a ler aquilo, porque aquilo foi rodando pela família, estava com a minha irmã, ela passou para mim e tal. Eu disse, não, deixa eu... Eu fico olhando aquilo lá, assim, de vez em quando eu abro um pouco. Eu não sei bem o que eu vou fazer com isso, né? O tipo de... Porque não é um livro, ele não era um literato, ele não tinha pretensões nenhumas literatas. A grande parte das cartas são coisas bem objetivas, discussão, problema de dinheiro, encomenda de coisa que ele fazia, tudo, cartas comerciais, depois a parte que ele foi advogado, está tudo lá. Ao mesmo tempo pessoal, carta para a família. Mas tem retratos assim, por exemplo, ele passou em Curitiba em 31, na época da Revolução em São Paulo, ele era reco, ficou naquele quartel ali perto do Fósforos Pinheiro. Ele fala lá Fósforos Pinheiro, que hoje é Fiat Lux, né, que tinha. E aí ele narra que ele encontrou umas italianinhas que estavam sentadas ali no intervalo do almoço e perguntou para elas quantos que elas ganhavam por mês para ganhar, as que estavam ganhando mais agora, que tinha hora extra, porque por causa da Revolução em São Paulo tinha que fazer mais fósforos aqui, e está lá quantos réis que ganhava e tal. Ele tinha o quê, 18 anos, 19? Ele estava preocupado em ver o que ele ia fazer da vida quando saísse. E elas se perguntaram se ele falava italiano, ele disse que não falava mais italiano, porque o italiano, é engraçado,
Ele era já segunda geração, né? O avô dele que era italiano, o pai não. E elas falavam italiano, que moravam na Aqua Verde lá. Aqua Verde. Então tem documentos assim interessantes que são detalhes, mas em nenhum momento ali eu entendi o que é bucha de canhão. Ele não fala em nenhum momento o que era a Revolução de São Paulo, o que ele estava fazendo, porque ele daqui foi para o Nome de Vitória, no caminhão e tal. Ele está falando só como se estivesse em mudança aí. A discussão político-social do que estava acontecendo no Brasil não tem nada ali. É simplesmente alguém vivendo, tentando encontrar o caminho, etc. E aí ele vai, depois faz curso de datilografia, aparece lá os... Então, eu quero fazer alguma coisa com isso. Não sei, eu não vou fazer um romance histórico, não teria nem paciência, eu acho que não tem mais sentido isso. Mas uma reflexão, porque eu não conheci meu pai, né? A memória que eu tenho dele, ele morreu quando tinha criança, 6 anos. E de uma figura muito rígida, muito autoritária, que eu sempre pensava, por que tinha essa coisa rígida dele? Se ele era italiano. O italiano é meio esculhambado, meio, né, não era é um tipo de cultura mais solta, mais livre, mais liberal. Mas ele tinha um jeito meio... E agora, eu lendo lá, eu percebi, ele teve uma formação militar. Ele saiu de lá, ficou 5 anos naquele quartel, ele foi cabo, foi sargento, não sei. Então, aquilo deve ter marcado profundamente o comportamento dele. E eu vi as lições que ele copiava lá, as lições sobre a história do Brasil, lições sobre a raça negra, tem os discursos dele sobre e são discursos assim já meio, que naturalmente era coisa do militar, que era o do discurso dominante meio já Gilberto Freire, porque não era aquela coisa do conciliadora, o Brasil como conciliando as raças, o poder, o valor do negro, tal, mas não tinha nada racista. Era aquele discurso bem escolar, clássico dos anos 30, tal, não tinha Era o projeto de nação militar. Exatamente, que é uma coisa muito forte. Eu leio aqueles discursos, parece o Mourão falando assim. Que interessante, uma investigação sobre o pai. O pai que você não conheceu. Exato, que eu queria ir para trás com essas pistas racionais, assim, de ver, porque depois ele vai fazer curso. Eu não li tudo, aliás, eu não li quase nada, comecei. Mas ele vai fazer curso de direito. Ele foi carteiro em Lages, essa parte eu quero ver. Ele foi para lá, tinha um emprego público, né? Depois, envolvimento com política, ele fez campanha para os deputados lá, que era isso eu pegando assim meio salteado, nos anos 40 e tal, ele defendia os candidatos lá de Lages para... provavelmente ele tinha uma ambição política, da impressão que ele queria, talvez, seguir. Ele morreu com 40 e poucos anos, novíssimo, né? Que coisa. Então, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Essa é uma hipótese. Outra é escrever um romance. Eu tenho aí aquela coisa de ficção de uma imagem. Eu fico imaginando um cara que é dono de uma papelaria, tal, atende um telefone e o irmão dele saiu da cadeia, uma coisa assim. E eu estou querendo... isso está me dando uma coceira. Talvez o pai fique um pouco mais para tarde. Assim, eu comecei, em janeiro eu cheguei a escrever umas 18, 20 páginas assim. Mas estou copiando muita coisa que eu leio ali para ver... Mas seria uma investigação, seria um livro, uma reflexão mesmo sobre paternidade ao contrário. Me soou interessantíssimo. A gente falou aqui um pouco do que pode vir, mas vamos falar um pouco do presente também, porque Beatriz e o Poeta está aí, está pingando azeite, né, como um pastel de feira. Assim. Então, para quem não sabe, conte um pouco o que é o Beatriz e o Poeta e qual que é a circunstância que ele foi... Bom, Beatriz e o Poeta foi um livro escrito praticamente em tempo real, assim, na pandemia. A Beatriz é uma espécie de personagem coringa minha. Ela nasceu como jovem, né, 18, 19 anos, dava aula particular de coisa, que era coisa que eu fazia. Foi também um teste para escrever contos, um gênero que eu não domino muito, que não é muito, tanto que os contos que eu escrevo têm sempre o mesmo personagem, quer dizer, e a minha inveja de autores policiais, que tem sempre um personagem fixo. Né, tem o Marlowe, o Poirot. Você tem o Poirot, tem o lá do Simenon, o Maigret. Então, tudo que o autor precisa é uma trama. O personagem complexo, completo, já está lá. Ele já não precisa
Criar mais um personagem. Criar ou avisar para o leitor, ou dar, o leitor já sabe quem é, já é alguém da família ali. Já né? tem um personagem bom, né? Por que criar um outro? Né? Exatamente. Então, a Beatriz, para mim, é isso. E a Beatriz também me cria problemas interessantes literariamente, porque é o ponto de vista de uma mulher. Né? É uma coisa que você obriga a ver o mundo de uma outra forma. Você tem que quebrar vários preconceitos, várias dificuldades de mergulhar nisso aí. É sempre um risco, né? Então, tem várias vantagens. E ela é, fundamentalmente, uma personagem reflexiva para mim. Porque o romance cabe isso. O romance é também um espaço de se refletir sobre o tempo contemporâneo. Ele sempre foi. Né? Desde o Dom Quixote até o Balzac. No século XIX, isso foi assim, absoluto. Ou seja, o romance era o espaço de reflexão do mundo na Europa. Assim. Então, você queria tudo, religião, ética, história, psicologia, tudo estava lá. Né? Não é à toa que o Marx disse, se você quer entender a França, leia o Balzac. Né? Se quer entender o capitalismo, leia o Balzac. Que é Então, eu não tenho medo desse tema contemporâneo. Assim. E ela, para mim, por ser uma tradutora, é alguém que vive sozinha, também é uma questão de metafísica que eu coloquei, a família dela morreu num desastre inteiro, o irmão, os pai e a mãe, ela vive sozinha. Então, essa solidão feminina, eu achei que é um aspecto interessante, e já teve 3 casamentos. Né? Primeiro com o Donete, que aparece num Erro Emocional, o começo da história. Depois teve na tradutora, teve o editor lá, e ela faz traduções. E essas traduções dela são interessantes, que eu comecei a ver como um recurso interessante, porque eu traduzo, invento autores que ela traduz, que dizem coisas, esses autores dizem coisas com as quais eu concordo ou não concordo, mas que me abre assim, uma esteira diferente, que não é bem o narrador, que não é bem o ponto de vista dela, mas que é um ponto que está aí. Né? Nesse último livro, ela está traduzindo o Chaveste, que é aquele cara de direita, que teria sido convidado por Fronteiras de Pensamento, que eu mudei o nome, Fronteiras e tal, e que não veio por causa da pandemia, então eles acabam conversando online, que era a coisa mais comum do mundo, e pinta um certo clima, né, como diria o nosso presidente, só que eles já são adultos, ela tem 40 anos e tal, então ela está ali, essa história. E ela sai, o livro, ela resolve sair de casa para ir escrever para ir traduzir, leva o computador num pátio de um café, que é mais ou menos o Arte e Letras lá, que eu fiz uma mudança, botei o café em letras, né? Um pátiozinho que tem ao ar livre e tal, ela vai para lá todo dia de manhã para escrever, e aí se apresenta um poeta, que aí também é outro lance estilístico meu, porque os capítulos do poeta só ele fala. Né? Ele se apresenta para ela, fica sempre a distância regulamentar de 2 metros, os 2 com máscara. Então, ele se apresenta e diz que foi sempre apaixonado por ela. E esse poeta, o Gabriel, ele fazia uma ponta na tradutora, mas quando ele surge lá na tradutora, eu nem pensava em dar continuidade. Mas é um personagem que passa de um livro para outro, né? E é uma história de paixão. Ele tem paixão pela ex-professora e manda poemas para ela. Foi uma maneira também de eu colocar poemas em circulação sem ter que assinar embaixo. Quem escreve é ele. A mesma estratégia que você usou no Trapo, né? Sem passar vergonha como poeta, então é ele. No Trapo é a mesma coisa, né? O Trapo, exatamente. O Trapo era poemas originalmente meus que eu coloquei lá. Eu tinha lido. Aliás, são frutos da pandemia, porque eu tinha lido a Arte do Amar, do vídeo, né? O vídeo, né? Que é um negócio fantástico, um livro fantástico. Tinha lido também o livro o Decameron, fiz uma releitura agora com uma tradução nova que surgiu. E aí eu comecei a fazer exercícios de coisa da maneira antiga, assim, né? E aproveitei 4 deles para colocar pelo Gabriel lá. E ela faz críticas implacáveis dos poemas dele. E ele só fala ali fora. Um dos poucos livros que eu escrevi que eu realmente não sabia o que fazer com o livro, que eu fui escrevendo à medida que levei um ano. Foi o ano da pandemia, aquilo se passava um pouco antes. Tal. E eu lembro que uma amiga minha disse que ganhou uma loteria do Nota Paraná, ganhou 1 milhão. É mesmo? E eu estava escrevendo o livro, estava começando o livro. Eu já fiz o pai do personagem do Gabriel ganhar na loteria.
Eu disse, é uma boa ideia que vai dar autonomia econômica para ele. Ele é um cara rico, ele ganhou dinheiro. Eu tenho essa ideia também para ter autonomia econômica. E aí, é o grande problema. O escritor, eu passei a vida lutando por isso. Todos os meus trabalhos foram assim, o que eu tenho que fazer para sobreviver e conseguir escrever? Quer dizer, escrever era o projeto, o resto era só a andaime, o que deixava em pé para escrever. Então, todo mundo que escreve tem que pensar nisso, né? Eu lembro quando eu acabei o curso de letras, eu tinha assim 3 opções profissionais na vida, né? Lembro que o meu primeiro carimbo na carteira do trabalho eu tinha 34 anos, quer dizer, era um vagabundo total. Aliás, me arrependo de não ter pagado o INPS, como se dizia na época, porque eu só me aposentei no ano passado, faz 2 anos agora, pelo INSS, porque faz 10 anos já que eu saí da universidade. Mas eu tinha 3 caminhos na época, que eram típicos do escritor da época. Ser professor, que foi o que eu escolhi, ser jornalista, né? O César Bon vivia me levando lá para o estado do Paraná e tal, ele queria que eu me apresentava lá, ele pode escrever. Naquele tempo, essa questão do diploma não era colocada, ainda não tinha de ser formado em jornalismo. Ou publicitário, eu era amigo do Jamil Snege, tal, tinha esses lances assim, que era um caminho que você podia entrar também de fazer publicidade. E eu, felizmente, escolhi o professor que eu achei que era a coisa que ia me deixar mais tempo, com mais condições de escrever, né? E não me enganei, eu acho que foi a melhor escolha. Nos teus últimos 4 livros, o pano de fundo são as movimentações políticas aí, da política do nonsense tropical, fascista, que foi se armando, né? Então, ainda que você nunca tenha sido deliberado no teu projeto literário a coisa política, você não se furtou de contar a história dessa década, né? Que é muito opressiva, assim, de um jeito muito nervoso. E eu vou fazer uma observação de leitor que talvez ninguém tenha feito ainda por causa do tempo. Eu comecei a ler Beatriz o Poeta antes das eleições, né? Então o sentimento é né? Aí eu terminei exatamente na semana que passou as eleições, não que estejamos num mar de rosas, né? Mas é um sentimento muito diferente, sabe? Certo. Muito curioso essa passagem, mas isso entrou meio de cambulhada nos 4 livros últimos, né? Então é um registro contundente assim da transformação assustadora. Foi uma coisa meio instintiva. Eu acho que eu sou muito influenciável. Você às vezes é influenciado pelo que faz. Às vezes pergunto, escuta, a universidade te influenciou muito, os 20 anos que você passou lá. Eu sempre digo, né? Eu minto e digo assim, não, que nada. Fui escritor, sempre nunca pensei. Mas é claro que o dia a dia de professor, de certa forma, influencia. Tem o tipo de leitura que você faz, o tipo de... Eu fiz mestrado, fiz doutorado. Claro que isso afeta, de alguma forma, a tua percepção do mundo e tal. Eu não digo que não influenciou, eu digo que não influenciou de forma direta, assim, mecânica, né? Dizer, agora eu vou escrever romance como se fosse tese e tal. Isso não aconteceu. Mas o imaginário, o tipo de representação do mundo, de visão, isso aí influencia. Uma das coisas que me influenciaram tardiamente, depois dos 50, foi escrever para jornal. Primeiro aqui na Gazeta do Povo, no tempo que a Gazeta do Povo era um jornal. Não sei se vocês se lembram, mas houve uma época que era um jornal. Então, tinha lá, o Oscar Rocker Neto me convidou para escrever. Eu lembro que uma vez me convidaram, o Miguel Sanches me convidou para escrever anos antes, e eu fiquei com medo, eu disse, não tenho... Eu nunca escrevi para jornal, não topei. E não me senti seguro também do espaço, assim, mas depois o Oscar Rocker fez um projeto, que foi talvez um bom período da Gazeta, assim, que eu me lembro, assim, durante uns 10 anos. E aí eu comecei a escrever crônicas toda terça-feira, um gênero absolutamente novo para mim, nunca tinha feito isso. O texto que tem que ter tantos toques, 3.000 toques, toda semana, e sobre qualquer coisa. E aí você começa a prestar atenção na vida cotidiana. Se, de certa forma, o cronista é aquele que escreve o que está acontecendo. Né? O que aconteceu em Brasília, o que aconteceu na esquina, o pneu furou aqui, outra coisa, os casos, o humor. E eu comecei a ler muito notícia. A vida contemporânea começou a entrar pelos poros para aquele trabalho de cronista. Você tem que prestar atenção no dia a dia. É um texto que mora no mesmo dia que você escreve. Quer dizer, é um gênero difícil, assim, ele pode ser qualquer coisa, mas tem sempre um pé na realidade cotidiana imediata. Né? Pode ser literatura, pode ser poesia, pode ser jornalismo, psicologia. Você faz qualquer coisa numa crônica, mas tem um ponto, mais ou menos, que é recorrente, que é
uma âncorazinha no momento presente do ambiente presente, da história presente. E isso certamente foi deixando marca. Quer dizer, eu comecei a prestar, e depois, no segundo momento, de forma mais intensa, escrever para a Folha de São Paulo, aí com uma responsabilidade muito maior, com um espaço nacional. Durante 2 anos escrevi quinzenalmente textos de 5.000 toques, e aquilo realmente era uma agonia para mim, tanto que eu não aguentei, uma hora eu tive que sair, assim, não dava. Porque ali você precisa ter um estilo, uma marca, uma persona o cronista antes de tudo tem que ter uma marca. Você lê o Rui Castro, você sabe exatamente que é o texto do Rui Castro, um parágrafo. Você lê o Coni, era aquela marca Não precisa registrada. nem ter o nome. E mesmo no mundo político, você lê o Pondé, você sabe exatamente qual é o estilo dele. Ou você lê o Conte, são autores marcantes, mesmo que efêmeros, mesmo que é o texto que você não vai esquecer, mas ele tem que pegar pelo colarinho, assim, o leitor, e já não. E eu nunca me senti, eu sou muito autocrítico, assim, eu nunca me senti um bom cronista nessa fase da Folha, né? Eu não tinha, depois eles quiseram me passar para a parte só de livro e tal, mas eu já não, essa obrigação mensal já não, já estava já quase me aposentando, aí eu disse, não, aquela coisa, você ganhar dinheiro para escrever, né? Você tem que ter nada. Mas isso aí me obrigou a uma atividade permanente de observar o cenário brasileiro de uma forma muito mais ampla. Um texto da Folha não é brinquedo. Ainda mais naquele tempo, que foi muito rápido, assim, digamos assim, a portabilização do jornalismo. Ainda era jornal, tinha uma presença maior assim, naqueles anos, né? E eu acho que isso foi entrando na minha literatura. Quer dizer, os meus personagens começam a habitar um Brasil concreto, imediato. Eu lembro que Tirania do Amor, a questão de econômicas, eu comecei a ler livros de economia, comecei tal, porque eu queria escrever sobre a era Temer, ali, que estava no fundo, né, ele não é citado em nenhum momento, a ascensão do Trump, né, tinha acabado de chegar. Depois, no Atenção Superficial do Tempo, aí sim é um livro, pega assim, o clima do período Bolsonaro, o primeiro ano, que foi um choque mais ou menos brutal para qualquer pessoa que tivesse alguma referência civilizatória, né? Então, realmente era uma coisa chocante, era um negócio assim, você estava quebrando paradigmas de uma maneira desde a incivilidade absoluta, diária, cotidiana, a brutalidade da fala, até as referências culturais, as referências daquilo onde você vivia. Então, para a minha geração, para o pessoal mais ou menos letrado, aquilo foi um choque de comportamental, de tudo. Assim, uma coisa que... E a gente vai levar muito tempo para cicatrizar isso aí, se é que vamos entrar num outro... Não sei, é muito difícil prever, porque as mudanças são muito rápidas, né? E isso aí, então, entrou inclusive, estilisticamente no livro porque é um livro que eu estava planejando mais ou menos convencional, com capítulo, mas ele ficou um capítulo só do começo ao fim, eu vi que eu não podia parar aquele discurso. E o livro inteiro são 5 minutos da vida do personagem, que está ali no Cândido, no passeio público, sofreu uma desilusão amorosa, e aí começa a entrar a sequência, o passado, o futuro, etc. É um livro, talvez estilisticamente meu, mais rico, mais diferenciado, assim. Mas eu não escolhi isso aí. Aquilo ali foi surgindo no próprio lado, foi se impondo para mim. Quando diz isso aí, o pessoal diz, pô, parece inspiração. A inspiração precisa de trabalho. É claro que, depois de um certo tempo, a mão que escreve já sabe mais do que o cérebro. Ou seja, eu tenho já 50 anos de literatura, você, quando escreve, você parece que já sabe o atalho, você já sabe o que quer, você não perde tempo com besteira. E aquela investigação, porque a linguagem é muito poderosa, né? Todo escritor vai construindo a própria linguagem, vai como que burilando a si mesmo como representação no mundo. Sair desse caos mental intuitivo da vida real para a página escrita é um processo de delimitação, que nos delimita também. Você escolhe o mundo em que você quer viver, você escolhe as referências que te interessam, você escolhe a maneira de interpretar as coisas. Então, para o leitor, o livro é só aquilo que está escrito, né? Dali sai uma... Não, né? Todo mundo toda pessoa que começa a escrever e sai do mundo da oralidade para a escrita percebe o tombo que é isso, como é difícil.
Você, entre aquilo que você tem na cabeça que parece tão nítido, no momento que você escreve, parece que fica tudo estrupiado, que não é bem isso, que precisa trocar a palavra, que precisa inverter a ordem das frases, etc. Então, a prática de escrita vai te dando um caminho, né? E esse nasceu desse aí. E o Beatriz foi um livro escrito com mais leveza. Eu queria me divertir um pouco com a história da Beatriz, do poeta, mas não adianta, esse pano de fundo vai entrando assim, né? E o Gabriel é filho de um jornalista importante de São Paulo, que passou por Curitiba. Ele é filho de mãe solteira, praticamente. Ele não cuidou do filho, mas depois ele volta, né, então tem uma relação familiar ali na história. E a Beatriz, uma mulher madura, né, uma balzaquiana, já bom, balzaquiana já é um termo que não tem mais sentido. Balzaquiana, para o século XIX, era uma mulher de 30 anos, né? Mas é uma mulher mais velha que ele, tem 15 anos a mais que o Gabriel, né? Então tem aquela relação dos dois. É sempre aquela relação, aquela fantasia, né, do cara que é o aspirante artista, achar alguém, pode inverter o gênero também, achar alguém que seja intelectualmente compatível. Beatriz e o Poeta é um livro para ler com um lápis na orelha, assim, porque é grandes frases nele, sabe? A prosa do texto estou ficando mais poética com o tempo. Eu até anotei algumas aqui, ó. O tempo não tem inversão. Uma segunda-feira é sempre uma segunda-feira. O desejo é a defesa protetora do corpo. E ele citou o pai do poeta, que para mim é o grande personagem, meio rodriguiano, assim, que dá alguns conselhos maluquíssimos para o filho. E entre eles um aqui que é sensacional e a gente precisa falar sobre isso. O pai falando para o filho, né? Fuja das redes sociais. A verdadeira revolução se faz pelo silêncio e pela ausência. Ninguém aguenta mais tanta presença e tanto barulho. Você assina embaixo disso? Qual que é a tua relação com as redes sociais? Eu nunca me dei bem com eu sou um cara, eu gosto muito de traquitanas, quem me conhece, eu sou apaixonado por computador, sou apaixonado por tudo até... Bom, eu fui relojoeiro quando criança, né, digamos assim. Mas as redes sociais, elas foram exigem uma participação permanente. Eu já tinha problema com a sessão de cartas de jornal. Meu sonho era dizer assim, não quero e-mail, não quero... Se fosse hoje escrever de novo para o jornal, eu não quero aquela caixa de comentários. Porque você é muito invadida, a coisa é muito agressiva. O jornal tinha que cobrar por aquilo, né? Quer xingar, então pague. Né? Você vive permanentemente numa tensão opinativa de gente que não entende nada de coisa nenhuma, que é um negócio assim, que é aquilo que é a pura conversa de bar, de boteca, é natural, todo mundo faz, né, no churrasco, aquilo passa a ter são milhares de pessoas que leem a maior besteira o tempo todo. Isso faz mal para a cabeça. Você fica poluindo com informação, por exemplo, o UOL agora diz que só pode entrar na caixa de comentários quem é assinante. Então, eu fiquei tão feliz de não ser assinante que só leio o texto. Porque não leio aqueles comentários. Porque aquilo é uma poluição, uma agressão, um negócio assim. Você cria uma tensão permanente sobre nada. Né? E claro, eu tenho 70 anos. Se eu tivesse 30, seria diferente. Você quer participar, você quer ter... Hoje, aliás, a literatura se sofre muito com isso. Porque o espaço de divulgação literária se deslocou para as redes sociais. Você precisa estar no Instagram, precisa estar no Facebook. Eu tenho um Facebook oficial, que foi o meu sobrinho lá que toca, o André, e eu aprendi a botar coisa, mas aquilo é puramente informativo. Está lá, que eu ia estar aqui hoje. Eu não tenho como responder, porque se a pessoa manda uma coisa, você começa a responder, você não faz outra coisa na vida. Acho que esse é o problema das redes sociais, que o assunto não acaba, né? Não, nem que você traga um fato, alguma coisa assim. Então está aqui. Não acaba nunca. A gente tem que se preservar um pouco, porque é muito desgastante o negócio. Emocionalmente, há pessoas mais fortes. Eu sou muito frágil, eu sou muito influenciável. Eu fico afetado com coisas assim. Sabe? Você ouve isso me deixa mal. Então, você me fecha. Deixa eu cuidar da minha vida, escrever meus livros e... A revolução vai ser pela ausência e pelo silêncio. Eu vou fazer mais duas perguntas aqui, que são dos nossos convidados ilustres, e depois eu abro para o pessoal conversar, mas as duas são do mesmo tema, eu vou conseguir juntá-las todas aqui. Uma é do seu vizinho, nosso amigo também, Christian Schwartz, que ele deu uma informação de cocheira aqui, que eu acho que eu vou dar em primeira mão. Porque o Christian me disse que O Filho Eterno, que é o maior best-seller do Cristóvão, e um dos grandes romances brasileiros contemporâneos, sem dúvida, vai ter uma reedição especial. Sim, a gente está fechando uma edição crítica do ano que vem, vai ter uma apresentação do Sérgio Rodrigues,
tem toda uma fortuna crítica, tá? Uma edição, foi todo revisto, foi relido. Tá? Que legal. Então, vamos às perguntas do Christian e depois de uma outra nossa colega escritora. Então, diz o Christian, né? O Filho Eterno é o teu livro mais confessional, e na época você chegou a chamar de um romance brutalmente biográfico. Então, imagino que agora, para relançá-lo, você teve que relê-lo, né? E como é que foi a experiência de reler o livro mais de uma década depois? O que você descobriu sobre si mesmo que não sabia nessa releitura? Não, foi... eu tenho morro de medo de reler livro antigo, né? Eu lembro que a minha filha era pequenininha, um dia eu estava lendo um livro, ela disse assim, os teus livros não devem ser muito bons, né, pai? Por quê? Você só lê livro dos outros. Ela tinha o quê? 5 anos. Então, na leitura, eu gosto muito do Filho Eterno. Realmente, eu li e disse, como é que eu escrevi esse livro? Eu não sei. Porque ele é muito forte, ele tem cenas muito... mas ele foi um processo de autoinvestigação, porque eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Eu queria... Primeiro, que eu estava bem distante. O Felipe nasceu em 1980, eu escrevi o livro em 2007. Né? Ou seja, mais de 20 anos. Eu já tinha passado, ou seja, não tinha cicatriz nenhuma. O único problema que eu e o Felipe temos é o Atlético Paranaense, eventualmente. Né? É o meu problema também. Então, nessa reescrita, eu não mexi em praticamente nada, não troquei nada, quase nada. Teve uma observação, um lance, que eu fiz questão de mudar, fazer um adendo, porque é uma referência, quando o Felipe desaparece, o narrador faz uma referência às bruxas de Guaratuba. Vocês lembram da história das bruxas de Guaratuba, Sim. Que foi uma coisa tal. E que tal tem aquela... Isso se comprovou que foi o maior erro judiciário, talvez, do século aqui. Né? Elas não tinham absolutamente nada a ver com a história. Quem não viu isso aí, veja o caso Evandro, esse documentário. Foi um erro brutal, de uma injustiça medonha que foi feita, e praticamente o Brasil inteiro embarcou naquele discurso histérico, alucinante, sabe, que tinha queimado criança em magia negra e tal. E apesar das provas que surgiram, quer dizer, é uma história complicadíssima, mas eu senti que eu tinha que fazer um reparo. Eu fiz um reparo que eu conservei aquela primeira informação, que é imediata, mas que o pai descobrirá anos depois, que foi... Aí eu faço uma... porque como o Filho Eterno trabalha, eu pensei até em botar uma nota do rodapé, mas aí matava o Filho Eterno trabalha, essa foi uma das coisas que me abriu o caminho como escritor nesse livro, que é o uso do tempo passado, presente e futuro, que vão se fundindo. O pai fala muito do futuro, que ele não sabe ainda, mas tal, e volta para o passado. Então, encaixou perfeitamente esse adendo que eu fiz. Eu não tenho o texto aqui exatamente, mas é assim, é meio parágrafo só para colocar os pingos is que não ser injusto, não conserve a marca de uma injustiça histórica que foi aquilo lá. Ainda sobre o Filho Eterno, nossa querida amiga Giovana Madaloso mandou uma pergunta, que ela também está escrevendo, segundo ela, um livro que fala sobre uma questão de saúde da própria filha. E ela, ao narrar essas histórias, ainda que de forma ficcional, como você fez, acaba expondo um pouco a vida dos filhos, e para alguns escritores, né, como o nosso querido Karl Knausgaard, isso não faz... Ele parece que não está nem aí, né? Mas ela está sentindo dificuldade e pergunta para você se foi fácil ou difícil tocar nesse assunto, se tem algum limite ético para esse jogo de exposição familiar. Assim. Bom, não, fácil não foi, realmente. Eu estava morrendo de medo desse livro quando eu escrevi. Eu fui assim, meio no impulso. Eu nem lia para a Beth, para minha mulher. Eu disse, não, eu nem perguntava nada para ela, porque eu não queria interferência. Eu disse, qualquer coisa que ela disser, eu vou... E ela está ausente do livro. Aliás, muita gente faz crítica para mim e diz, não, a mulher não está no livro, no romance ela não participa, é um livro... bom, o projeto do livro era a paternidade, era a relação paterna com a criança. Ela aparece como pano de fundo ali. Mas também, primeiro, eu não queria escrever uma historinha, fazer um romancezinho adaptado, criar... Por exemplo, o filme teve que fazer isso. O filme, a adaptação cinematográfica, os roteiristas criaram uma personagem que é a mãe.
Então, é diferente, que eles se separaram no filme. Eu acho perfeitamente justo. Eles tiveram que resolver esse problema. Na literatura, isso não é exatamente o problema. O cinema, não. O cinema, você não pode colocar uma mãe que não existe num filme naquela situação. Então, eles tiveram que criar a personagem. Porque eu jamais poderia trabalhar com a personagem da mãe num livro tão pessoal como aquele. O único personagem que tem nome ali é o Felipe, né? Nem o pai. E eu mesmo não me reconheço com aquele pai. São pequenos impulsos da vida que você vai transformando e vai dando um arcabouço, né? O pai vivia tomando uísque, por exemplo. Eu nunca tomei uísque na vida, não tem. Para ver essa distinção, eu sempre lembro de uma cena que é assim: a criança nasceu, o pai não sabe ainda que ela tem problema, e de madrugada, e aí ele resolve telefonar para a família para avisar. Ele sai na rampa da maternidade, desce, compra uma ficha de telefone, vai para um telefone, tem um fio pendurado, um telefone interpretado, vai numa outra telefone público, daqueles que existiam antigamente, e telefona, fala para a família que a criança nasceu, conta piada, tal, Curitiba está amanhecendo, estão arrastando umas latas de lixo lá num restaurante da frente. O personagem lembra do aspecto da vida dele, tal, ele está mais ou menos emocionado. Aí, quando eu li isso aí para a Beth, ela disse assim: mas você telefonou do lado da cama, tinha um telefone ali. No... Ou seja, a única coisa certa é que eu liguei e avisei a família. Todo o resto é uma construção ficcional. Isso é literatura, isso é ficção. Ou seja, aquela atmosfera, aquela história que eu inventei, que nem me lembrava, foi pura criação, sustenta no livro a atmosfera literária. Ali tem uma série de informações que são relevantes para a construção do personagem. Isso é ficção. Se eu fosse escrever um livro de não ficção, eu jamais poderia fazer isso. Eu teria que se ameter aos fatos e avisar o leitor daquilo que eu não sei. Eu não sei bem se eu fiz assim ou se fiz assado, porque senão é uma desonestidade intelectual ou seja, na não ficção há um pacto com o leitor de que você está dizendo verdades, aquilo que você considera fato real. Se você não sabe se é real ou não, você tem que avisar o leitor. Isso aqui não se tem certeza. Então, uma diferença, para mim, é simples, mas é fundamental. Na ficção, eu não tenho esse compromisso. Agora, quando eu falo para vocês, por exemplo, desse livro que eventualmente eu escreva sobre as cartas do meu pai, esse seria uma não ficção. Eu não vou fazer média, vai ser uma reflexão pessoal, filosófica, vou tentar refletir sobre a questão mas eu não vou inventar a história, não vou botar o que não está ali, ou seja, a minha ideia é esse pacto de não ficção com o leitor. É outra coisa completamente diferente, né? No caso da família, então é isso. Eu não coloquei também porque eu não poderia ter a liberdade de lidar com a Beth com o que eu tive que lidar comigo mesmo, né? Isso eu não conseguiria. Então, a maneira que eu fiz foi concentrar a narrativa na relação do pai com o filho. Ela aparece ao fundo, assim, como referências pequenas, assim, fragmentárias, né? Porque não era o foco do livro ali. Então, há um limite ético, sim. Eu acho que há. Perfeitamente. Acho que vamos fazer uma pergunta, mais uma. Tá, mas dá para fazer uma, não? Uma do público, não? Então, a gente falou demais, eu conduzi aqui para um lugar... E eu falo demais também. Não, imagine, a gente veio aqui para te ouvir. Então, a gente tem aproximadamente uma pergunta que o público pode fazer. Quem dá mais, o cavaleiro aqui à direita. Opa, só uma pergunta. Quantas pessoas gostariam de perguntar? Para ver a... Aí, ó, então... Bem rápido. Então deu certo. Estamos a pessoa certa no lugar certo. Tem um microfone, meu amigo, por favor. Se apresente para que nós os conheçamos. Olá. Ih, rapaz, olha. Ah, tá. Tá, ok. Nem é uma pergunta, Cristóvão. Eu só queria agradecer que aquele livro é sensacional. O Filho Eterno, assim, foi uma madrugada que eu li, não conseguia parar, porque é muito, muito verdadeiro. Quando você falou sobre o relojeiro, eu lembrei muito de Spinoza, o cara que fazia as lentes, né? Então, assim, alguns filósofos têm esse outro lado, que é
uma função prática da mesma coisa, que seria ampliar a nossa visão. Tá certo. Eu acho que é isso que você fez. Você ampliou a minha visão sobre inclusão, sobre pessoas com outros espectros de pensamento. É isso que você fez com aquele livro. Ele é maravilhoso. Tá bom. Muito obrigado. Era isso. Obrigado. Que beleza. Eu vou fazer, então, uma pergunta que, para mim, é importantíssima, que eu tenho lido muito assustadamente, que é sobre o apocalipse da linguagem, assim, na era do TikTok, e tem alguns textos muito bons assim, sobre o desaparecimento de todo o conhecimento ocidental, deve desaparecer nos próximos anos, e nada do que foi escrito vai sobreviver. E ouvindo, pesquisando para fazer esse encontro aqui, eu ouvi você falar para uma colega portuguesa, num podcast que eu li há uns 2 anos, que você achava que a literatura de ficção poderia ter uma nova função na linguagem, assim, dando conta de coisas que o jornalismo, a não ficção ou mesmo a filosofia não dão conta. E trouxe uma palavra de esperança sobre o futuro da literatura como linguagem. Então, queria te perguntar, o que você acha, como é que é esse futuro aí? Vai desaparecer a literatura? Não vai desaparecer, não desapareceu até agora. Ela pode, às vezes, ter hibernado durante muito tempo, mas a literatura é uma linguagem que ela é uma criação de hipóteses de existência. Quer dizer, em princípio, é uma fantasia, você cria um mundo paralelo, mas que põe em jogo, põe em prática, põe em teste todas as linguagens sociais que temos à disposição. A literatura ela se apropria do jornalismo, da psicologia, da história, da fé, da religião, da ciência. Todos os discursos sociais estabelecidos são usados pela literatura, e ela não se confunde com nenhuma dessas linguagens unilateralmente. Ou seja, a literatura pode ensinar coisas da história, mas não é história. Ela pode ser jornalística, mas não é jornalismo. Ela se apropria disso aí e cria um olhar único, né, que só o escritor pode fazer aquilo, pode dizer aquilo, apresentar ao leitor como uma hipótese, uma alternativa de existência. É uma maneira de é uma recriação do mundo, né? Quer dizer, você cria um mundo paralelo para melhor pensar sobre o mundo real, né, como uma espécie de espelho duplo. Toda a nossa palavra é dupla. A gente não, mesmo na maior solidão sozinho, sempre que você pensa uma palavra, tem alguém ouvindo, tem um processo, tem alguém que te joga a dizer aquilo que você diz. Agora é a minha herança acadêmica do Mikhail Bakhtin. A palavra é dialógica desde o primeiro momento, o tempo todo, né? E a literatura é esse grande diálogo com o mundo real. É um mundo alternativo e que a gente põe à prova hipóteses de existência para dar conta do recado, né, que é viver. Que maravilha. Em Beatriz o Poeta, um dos personagens fala isso sobre a literatura. A literatura deixa tudo nítido, e isso que é maravilhoso nela. Mesmo o maior caos fica visível e controlado quando escrito, e quando escrito pelo Cristóvão Teles fica melhor ainda. Yuri, por favor, muito obrigado a todos. Venha aqui ao palco e deixa as últimas palavras aqui no encerramento dessa sensacional festa literária da Biblioteca Pública, a FLIB. Eu agradeço a presença de todos, mas não vou embora ainda, que o Yuri tem umas palavras para nós e para o professor Cristóvão. Então, bom dia a todos. Meu nome é Yuri Alhanat, eu sou curador dessa edição. Só queria agradecer aqui o excelente bate-papo conduzido pelo Sandrão ao Cristóvão, né, que, meu eterno professor, né, a gente fez ali as matérias optativas, as duas possíveis do curso de letras, né, eu fiz com o Cristóvão, porque realmente é um privilégio vê-lo falar. Só queria agradecer, na verdade, a todo mundo que compareceu nessa semana, né, e agradecer também, poxa, a direção da biblioteca, o Luiz Felipe Leprevot, que me convidou para fazer esse trabalho, ao Omar Godoy, né, o chefe da divisão da difusão cultural, que foi, assim, cara, um anjo da guarda para mim aí nessa edição. E dizer que a gente fez isso tudo, né? A gente ficou aqui queimando a mufa e se estressando com prazo e etc., justamente para vocês poderem vir aqui e usufruir desse espaço da biblioteca, né? Para que vocês venham e acompanhem e ouçam esses grandes escritores, essas grandes escritoras falar, que se inspirem, que se movam, né,
por meio dessas palavras e que aproveitem e fruam dessa coisa que a gente gosta tanto, que é a literatura, né? A biblioteca encerra, né, com essa fala aqui do Tesa a nossa programação da semana. Foi uma semana muito intensa e a gente vê que foi muito bem sucedida porque a gente viu vários rostos aqui que se repetiram várias vezes ao longo da semana, né? Então, acho que isso é a maior prova do sucesso aí dessa semana. Então, a gente está muito satisfeito, estamos muito felizes. E é isso, né? Agradecer para todo mundo e esperar os próximos eventos da biblioteca. Tenho certeza que vão ser sucesso, tá bom? Então, obrigado, Cristóvão, obrigado, Sandrão. Foi muito bom Obrigado ter a vocês vocês. aqui. Obrigado, Cristóvão. Quer dar... Obrigado, obrigado. Obrigado a todos, então. É isso. Até a próxima.